Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, a nossa leitura bíblica diária. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Hoje nós estamos aí no dia 41. Glória a Deus. Nós já estamos aí no livro de Números. Hoje nós vamos ler Números 8, 9 e 10 e Salmos 41. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos e te louvamos por esse dia, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia, Pai, da nossa leitura. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, meu Deus. Pai amado, Pai querido, tira toda a distração, meu Pai. Tudo aquilo que quer nos atrapalhar agora, meu Pai, de aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, meu Deus. De lermos, meu Pai, a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, abençoa essa pessoa que está vendo comigo, meu Pai, que está lendo, que está acompanhando, meu Pai. Abra o entendimento dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, gente. Hoje nós vamos ler aí Números, capítulo 8. Começar pelo capítulo 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Números 8. Regulamentação sobre as lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte o candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim. Defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu, um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda, da congregação. E tu os purificarás e, por oferta de movimento, os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel,
me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feria todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos seus filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes. E Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Números capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e impuros. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. A celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem que guiava os israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Números, capítulo 10. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais, que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar
contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés pede que seu sogro o acompanhe. Disse então Moisés a Obade, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E serás que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou
diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Deus! Que leitura maravilhosa nesse dia de hoje. Sabe o que me fez lembrar essa leitura de hoje? Você vê como que Deus era minucioso até na forma de sair de um lugar para o outro, né? A trombeta tocava e saía um povo de um lado. Depois a trombeta tocava de novo e saía o povo do outro lado. Olha que coisa maravilhosa. E se a gente olhar nos dias de hoje, como que é um cortejo do exército? Como que é, né? Aí as guardas, né? Não é tudo ensaiado, uma cadeia ensaiada ali, tudo bonitinho, a trombeta toca, tem todo aquele ensaio, toda aquela marcha. Então, olha como que era maravilhoso a forma com que Deus fazia com que o povo se conduzia, né? Ali perante o Senhor. Que coisa maravilhosa. Então era tudo ensaiado, tudo bonitinho. Não era tipo assim, a trombeta tocava, saía todo mundo correndo, desesperado. Não, era tudo bonitinho. A trombeta tocava, saía um povo primeiro. Depois a trombeta tocava, saía o outro povo do outro lado. Depois o tabernáculo ia, né? Olha que coisa maravilhosa. Então era tudo muito organizado, como nós vemos aí nos dias de hoje, né? Aí no exército, né? Nas forças armadas, vamos se dizer assim, não é verdade? Então, desde aquele tempo, né? O Senhor já ordenou que fosse tudo com decência, com organização, né? Glória a Deus. Agora vamos ler aí Salmos, capítulo 41. Glória a Deus. Em busca do socorro de Deus, ao regente do coro, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, e saindo para fora é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém.
Glória a Deus! Mais um dia concluído da nossa leitura bíblica diária. Amém? Glória a Deus! Então agora fica o desafio para você deixar aí nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje eu gostei desse versículo aqui, ó, versículo 13. Né? Diz assim: Bendito seja o Senhor de Israel, de século em século. Amém e amém. Glória a Deus. Esse versículo é que eu vou deixar aí nos comentários nesse dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!